A gasolina pode ir para mais de R$ 10, ir para 11, para 12 ou até mais? Bom, eu me chamo Alan de Oliveira, tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando no mercado. Se você quer saber mais sobre esse assunto da gasolina, petróleo, a questão do conflito e o que isso muda aí nos seus investimentos com relação à Petrobras, com relação à Selic, inflação, fica ligado nesse vídeo que eu vou te explicar tudinho e de forma bem simples. Com relação ao preço da gasolina, gente, ele pode ir para R$ 30. Vou botar logo um exagero aqui para vocês entenderem. O que a gente tem que entender, gente, sobre esse preço aí da gasolina, a primeira coisa é que praticamente todos os insumos para a produção da gasolina são preços mundiais, são preços globais. Então a única coisa que efetivamente é um preço interno é o custo de produção, o custo de extração, que é um custo aí da Petrobras e que é um custo fixo dela. O resto, todos os insumos são com cotações globais. E como a gente está tendo uma tensão global, um conflito agora, o preço do barril de petróleo explodiu, consequentemente aumentou o preço do combustível no mundo inteiro. Não é uma situação exclusiva aqui no Brasil. A gente teve um IPCA bem elevado em 2021 aqui no Brasil, que foi superior aí aos 10%, e a gente está com uma projeção, com uma projeção de IPCA para 2022 na casa dos 5%. A gente já teve IPCA de fevereiro agora em 1%. As projeções já aumentaram para o IPCA. Já tem gente com projeção do IPCA na casa dos 6, 7% para 2022. Então a gente já tinha o fantasma da inflação antes mesmo do conflito. Seria um assunto interessante a inflação para 2022. Agora, com o conflito aumentando o preço das commodities, aí contaminou um pouco mais esse risco da inflação. Então as projeções do IPCA no Brasil já subiram e no mundo todo subiram. A gente tem que entender que o preço do combustível influencia em tudo aí na nossa cadeia. Afinal, aqui no Brasil, muita coisa é transportada ainda através dos caminhões. Então, vai ter uma pressão inflacionária em tudo. E muito provavelmente, essa projeção inicial do ano do IPCA na casa dos 5% já foi para o beleléu, a gente pode esperar aí na casa dos 6, 7% mesmo, se não tivermos outros casos ainda durante o ano. Esse conflito pode se prolongar um pouco mais, a gente não sabe a extensão, os preços das commodities ainda podem subir mais e isso pode pressionar a inflação no mundo todo. Consequentemente, já tem gente também aumentando as projeções da Selic para o ano de 2022. A gente já tinha um cenário de elevação da Selic para casa dos 12%, 12,5%, 11,5%, mais ou menos nessa região. Já se fala hoje em Selic na casa dos 13, 13,5% para o final do ano aqui no Brasil. Então, esse cenário do conflito aumentou a expectativa da inflação e aumentou também a expectativa da alta de juros. Não só no Brasil, como no mundo todo. Existe uma expectativa de que os países desenvolvidos também devem subir os juros um pouco mais do que o esperado. É interessante saber que esse risco inflacionário, de uma inflação maior do que o esperado e, consequentemente, um juros maior do que o esperado, ainda estão aí para o ano de 2022 e, sem dúvida nenhuma, teremos bastante novidades com relação a isso. Falando aqui dos investimentos, mais uma vez, a gente tem que ficar um pouco preocupado com os investimentos pré-fixados. Afinal, se a inflação subir muito, se ela for muito alta, é possível ter um retorno muito baixo ou quem sabe até negativo. Então tem que ter muito cuidado com os investimentos pré-fixados. Se a inflação for para 7%, 8%, a gente não sabe, quem sabe é 10%, ninguém sabe quanto será finalmente a inflação. Tem gente já falando na casa dos 6, 7% para o final de 2022. E se realmente essa projeção for maior, é possível ficar um pouco ruim os cenários pré-fixados, tornando assim interessante ainda o investimento em IPCA, o Tesouro IPCA. Também já comentei sobre esse tipo de investimento aqui no canal, uma excelente alternativa para você ficar protegido com a inflação, pois ele garante um percentual acima da inflação. Então, se a inflação for para 7, 10, tanto faz, você vai estar garantindo esse retorno no ano de 2022. Falando agora um pouco aqui de Petrobras. No mundo todo, fala-se do assunto com relação aos preços dos combustíveis. Aqui no Brasil fala um pouco sobre controle de preços através da Petrobras e no mundo sempre se fala também em subsídios, em ajuda, em auxílios do governo para tentar conter também esse preço do combustível. Bom, o que a gente tem que entender que esse subsídio ou controle de preços não vem do nada, tá, gente? Não é só chegar, vou dar um subsídio aqui, vou tirar o SMS que tá tudo certo. Não é bem assim. Se o governo dá um subsídio, se baixar algum imposto, se facilitar alguma coisa, esse dinheiro sai do bolso dele, o governo tem que pagar isso,
Tá? E se por acaso o governo quiser controlar o preço através da Petrobras, botar a Petrobras para ter um prejuízo, alguma coisa do tipo, esse resultado da Petrobras vai influenciar também no seu bolso. Afinal, o governo é acionista da Petrobras e recebe participação nos lucros da empresa. Então, não tem para onde correr. Qualquer medida aí vai mexer no bolso aqui do governo brasileiro. A gente não sabe qual vai ser o fim dessa novela. Se vai ter controle de preços, se vai ter existe uma proposta de mudança do ICMS aí, para dar uma ajustada, enfim. Vamos ver para onde essa novela vai. Eu sei de que qualquer cenário, o governo vai ter que botar algum dinheiro. Tanto faz se for no controle de preço na Petrobras ou se ele for dar algum subsídio, se for fazer alguma coisa, vai cortar um pouco de sua receita. Falando aqui da Petrobras especificamente, a empresa nunca esteve tão bem. Ela em 2018 tinha uma dívida na casa dos 100 bilhões, hoje a dívida está bem controlada, na casa dos 48 bilhões, está gerando um caixa infinito, está lindo a geração de caixa da Petrobras. Quem acompanha mais o mercado viu que ela pagou um yield, aí, um dividendo de 17%, um excelente dividendos, e está com excelentes projeções. A Petrobras ela tem espaço para subir mais o preço do combustível. Ela está defasada com relação ao mundo. O preço do barril do petróleo subiu, ela faz esse ajuste, mas não ajustou tudo o que deveria. Ela está controlando um pouco o preço. Então existe margem para ela subir mais. Eu diria que é algo em torno de 20%, 30% aí mais ou menos, não sei o número exato, de que ela está defasada com relação ao ajuste do preço do combustível. Então, não se assuste se o preço subir aí nas próximas semanas, porque ela tem espaço para fazer isso sim. A questão da Petrobras, falando hoje, analisando os números da Petrobras, ela está muito bem de vida. Como eu falei, geração de caixa, dívida em linha, ela está com boas taxas de endividamento, enfim, a Petrobras se ajustou muito aí nesses últimos 5, 6 anos aí. Ela está tendo uma boa evolução e os números são a prova disso. Então, não tem o que reclamar com relação aos números e ao lucro da Petrobras. Pare para pensar que o custo dela é fixo, né, o custo interno que ela tem para produzir, para extrair o petróleo, e ela vai ter o preço do barril que está subindo. Então esse custo aqui é o custo externo, então ela está conseguindo manter e está conseguindo lucrar mais com isso. Então a gente espera um bom resultado para a Petrobras no ano. Porém, entretanto, por todavia, se você for comparar ela com suas concorrentes, com suas irmãs no mundo, a Exxon, a Chevron, a gente pode ver que a Petrobras está subindo cerca de 12, 13% no ano e essas outras companhias estão subindo mais de 30% no ano, estão subindo cerca de 35, 40% no ano. Essa diferença ocorre por conta do risco político. Nós estamos em 2022, nós sabemos que é um ano de eleição e não é surpresa para ninguém que já candidatos já falaram em controle de preços. Então o mercado tem medo de um controle de preços do governo atual e como de outros candidatos que já falaram que vão realizar controle de preços na Petrobras. Então, esse risco político que está deixando essa ação, vamos dizer assim, barata. Porque em comparação com seus pares, a Petrobras sim está barata. Mas ela está barata por conta desse risco. A gente sabe que uma intervenção política ali, um controle nos preços, vai prejudicar drasticamente a receita da Petrobras. E pode mudar de uma empresa que está com os números lindos hoje, gerando caixa, gerando muito caixa mesmo, para uma empresa passar a ter prejuízo. Então existe um risco político muito grande com relação às ações da Petrobras. A gente sabe que os números estão bonitos, mas eles podem não ser o mesmo daqui para frente, a depender do governo que venha ganhar as eleições ou do que esse próprio governo comece a fazer a tentar controlar um preço. Então o cenário atual mostra muito risco com relação a ter as ações da Petrobras. Eu pensaria aí em alternativas. Quem quiser está nesse meio, tá? Ou está investindo diretamente em alguma empresa lá fora, ou está investindo diretamente na commodity, petróleo, ou está investindo através de ETFs. Mas aqui no Brasil, investindo na Petrobras, você vai assumir esse risco político que a gente sabe que pode ocorrer, e se ocorrer, esses números bonitos que a Petrobras vem mostrando hoje não vão se repetir no futuro. E aqui também você tem alternativas, tanto como a PetroRio e a 3R, duas empresas aí do mesmo setor, que podem aí tirar um pouquinho desse risco político. São empresas que podem se beneficiar aí a depender da situação. Bom, pessoal, então é isso. Espero ter deixado claro para vocês aqui. Tentei explicar da forma mais simples possível com relação ao aumento do preço do combustível e a influência que isso pode ter nos seus investimentos, tanto com relação àqueles investimentos que necessitam da inflação ou da Selic, ou até as ações da Petrobras, que podem ser alvo de um risco político, alguma intervenção de algum controle de preços e isso afetar a sua receita futura. Bom, espero ter deixado claro para vocês sobre esses possíveis cenários e que vocês tomem as melhores decisões com relação acerca dos seus
em investimentos. Se eu te ajudei aqui nesse vídeo, não esqueça de se inscrever no canal, deixe seu like, ative o sininho. Ficou uma dúvida? Só colocar aqui nos comentários que eu vou responder pessoalmente, tá bom? Então é isso, pessoal. Um abraço e bons investimentos.